Para um eixo responde. Para um eixo responde. Responde. Olá, eu sou Fabiana Rodrigues, membro do colegiado do Fórum EJA Rio. Hoje, esse é um Fórum EJA Responde e hoje nós vamos falar sobre os caminhos que estão sendo adotados para o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual do Rio de Janeiro. A gente sabe que a gente vive um momento ímpar, né? Nós estamos vivendo uma pandemia. E no meio dessa pandemia, nós vivemos momentos de insegurança, trilhamos caminhos repletos de retornos de desvios, de descaminhos, nessa discussão de quando, como retornar às aulas presenciais. Então, hoje, a gente vai trazer breves reflexões sobre o que está acontecendo nesse atual momento desse processo de construção do retorno, né? A gente sabe que a gente teve uma mudança à frente da pasta da educação no estado do Rio de Janeiro. E essa nova representação, ela traz novos caminhos e traz novas ideias para pensarmos. Então é a partir disso que eu vou fazer a minha fala. Mas primeiro, eu preciso apresentar para vocês as deliberações que o Conselho Estadual de Educação, que é um órgão normativo de deliberação, consultivo e de assessoramento das políticas e das instituições educacionais do sistema educacional do estado do Rio de Janeiro. Então, o que ele, numa deliberação no dia 1º de setembro de 2020, onde vai deliberar sobre o processo de retorno às aulas presenciais. O documento vai informar que todas as redes, independente de qual, se é particular ou pública, ela precisa cumprir os protocolos de retorno. Que protocolos seriam esses naquela época? Nós não tínhamos ainda. Então, não havia um protocolo a ser cumprido. Fala sobre a integralização da carga horária e dos programas curriculares dos alunos em terminalidade. Fabiana, o que seria terminalidade? São aqueles alunos que estão no último ano ou fase do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, eles teriam prioridade nesse retorno para que fosse integralizado o seu programa curricular e eles pudessem ganhar os seus certificados ao final dessa etapa. No dia 16 de setembro também é lançada uma nova deliberação sobre questões pedagógicas, curriculares, avaliação, calendário, também do Conselho Estadual de Educação. E esse documento, ele aponta para a gente que, desde que respeitada as deliberações do Conselho Nacional de Educação, as escolas e as redes podem fazer como desejarem, fica a critério das redes. Nesse momento, o Conselho Estadual de Educação joga para o colo das redes a bomba de pensar como voltar pedagogicamente, como avaliar. Lembrando que o Conselho Estadual é um órgão normativo, deliberativo, consultivo e de assessoramento, ou seja, tem o papel de assessorar na elaboração das políticas públicas e dos encaminhamentos educacionais do estado do Rio de Janeiro. Então, faltou nesse momento essa conversa com a sociedade civil e a construção de caminhos ou possibilidades de caminhos para ajudar as redes a estarem pensando esse retorno presencial. Então, acho que o Conselho ficou devendo nessa questão. Outro ponto que foi tratado também pelo Conselho foi a questão da reclassificação dos alunos da educação de jovens e adultos. Os alunos que não tiveram acesso à plataforma, que não entregaram apostilas feitas ou que declararam que estudaram em casa por conta própria,
a deliberação informa que eles podem fazer uma prova de reclassificação. Para quê? Se eles comprovarem a apreensão dos conteúdos daquela etapa, eles podem passar para a etapa seguinte. É uma questão, né? Eu acho que a reclassificação ela já está presente na legislação educacional da educação de jovens e adultos, né? E não sabemos se será uma boa saída, já que a gente entende que esse distanciamento dos nossos alunos, isso traz uma evasão muito grande. Se a evasão ela já é uma realidade normalmente na educação de jovens e adultos, nesse momento de pandemia, ela cresce mais ainda. Então, mais do que reclassificar esses sujeitos, seria acolher esses sujeitos, fazer uma busca ativa desses sujeitos, entender as condições que eles passaram essa pandemia. Então, muito mais do que qualquer outra coisa, é esse olhar do afeto, esse olhar do acolhimento para todos os alunos da educação de jovens e adultos, alunos trabalhadores que estão passando por uma série de dificuldades. Outro ponto que também trata sobre a educação de jovens e adultos é sobre a terminalidade. Aqueles alunos que estão em terminalidade, na 9ª fase ou no NEJA 4, vai dizer que é a critério também da rede o que fazer com esses sujeitos, mas aponta que o que for decidido para um terá que ser para todos. Critério de acesso à plataforma não poderá ser um critério de exclusão. Independente de ter acessado a plataforma, de ter entregue a apostila, o posicionamento será igual para todos. Lembrando que no final de julho, o Fórum EJA se reuniu com professores, gestores, para discutir essa questão da terminalidade. A partir do cenário que vivenciávamos, não imaginávamos que ficaríamos tanto tempo distantes e queríamos entender o que todos estavam pensando e como poderíamos encaminhar essa questão. E ficou decidido, dialogado, que caberia a cada rede, a cada município, o diálogo com professores, gestores e alunos sobre o que fazer, mas que a decisão para um abarcaria todos. Então, essa luta de entender que, independente do acesso à plataforma, a decisão para um seria para todos, acabou sendo contemplada de alguma forma pelo documento do Conselho Estadual de Educação. E temos um novo secretário. E esse novo secretário, ele diz, não, a rede não volta dia 5. Nós vamos esperar, vamos ouvir o sindicato, Secretaria de Saúde, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Estadual, para aí sim começar a construir novamente uma política de caminho, um caminho para o retorno às aulas presenciais. Um dos seus primeiros passos foi a Resolução 5.783, que propõe as adequações necessárias às unidades escolares para o retorno às aulas presenciais, ou seja, um esboço de um protocolo de retorno, onde as escolas têm que ter álcool em gel, máscara para todos os alunos, marcação no chão, distanciamento, limpeza hidráulica, estruturação das escolas. Então, tudo isso abarcado nessa adequação, nessa resolução. Agora a gente sabe, a gente entende que os problemas estruturais da escola pública, ela já existe muito antes da pandemia. E como tornar esses espaços, muitas vezes muito precários, em espaços para receber e atender a todos esses protocolos? Isso é uma questão que a Secretaria Estadual de Educação terá que pensar e ver, olhar caso a caso, qual escola tem condições ou não de voltar. Lembrando que quando a gente fala de volta, a gente não está falando só de alunos, a gente está falando de alunos e de profissionais da educação que estão dentro dos ônibus, que vai aumentar a circulação pelo Estado, das pessoas pelo Estado. Será que estamos preparados para isso? Será que esse é o momento para isso?
precisamos pensar. Diante de tudo isso, a Secretaria informa, declara e deixa em diário oficial que apenas os alunos da terminalidade voltarão em 2020. Em 2021 virão os demais alunos, que eles estão criando novas formas de acesso a esses alunos que não terão um retorno às aulas presenciais. Quem voltará? Os alunos do terceiro ano do ensino médio e educação de jovens e adultos na fase do NEJA 4. Aí uma questão para nós estarmos pensando também. Os alunos da educação de jovens e adultos são alunos trabalhadores, muitas vezes senhores, senhoras, que estão sem emprego, que estão vivendo momentos muito difíceis nessa pandemia e que têm comorbidades. Como fazer a volta desses sujeitos? Como eles retornam? Se eles retornam, e a evasão? Como retornar? Como retornar dentro das unidades prisionais? São questões que precisam ser respondidas, que precisam ser pensadas. Não é simples assim. Ah, vamos voltar. Sim, vamos voltar, mas como? E esses alunos com comorbidades que não tiveram acesso ao ensino remoto, que estão há quase um ano sem nenhum tipo de relação com a escola, ou se tem algum vínculo, foi por conta dos professores que mantiveram a partir do WhatsApp, a partir do Facebook, a partir de movimentos próprios individuais seus, e não pelo acesso à plataforma, que inclusive foi questionada pelo atual secretário, por que não se utilizar o que o Estado tem e se comprar ou buscar a cessão do direito à utilização do Google Classroom. Isso foi uma questão levantada pelo próprio secretário, né? Paralelamente a esse retorno, existe um formulário para que os professores que atuam nesse ano final, no terceiro ano e no NEJA 4, preencham caso tenham comorbidades. Obesidade, imunodeprimidos, doenças crônicas, grávidas. Essas pessoas maiores de 60 anos, elas têm que preencher uma autodeclaração. E para as doenças, elas precisam de um documento comprobatório, que são porque têm essas doenças. E aí muito se questionou, e aqueles que vivem com pessoas em casa que têm essas comorbidades, ou que fazem parte do grupo de risco? Então, no dia 6 de outubro agora, o secretário lançou um formulário também para aqueles que vivem com pessoas, convivem com pessoas com comorbidade ou acima de 60 anos, para que façam a autodeclaração e também comprovem o que estão afirmando naquela autodeclaração. Não tem data do retorno ainda, segundo a secretaria, na segunda quinzena de outubro, né? Mas a gente precisa questionar algumas coisas. Por exemplo, o Conselho Nacional de Educação, agora no dia 6 de outubro, abriu a possibilidade de fusão do ano letivo 2020 e 2021. E mais, validou o ensino remoto até 2021. Mas a gente precisa entender que esse ensino remoto, ele hoje é muito mais um lugar, um espaço de exclusão do que de inclusão. Se a gente percebe, isso dito pelo próprio secretário estadual de Educação, que quase 70% dos nossos alunos não acessou ou acessou de forma muito pouca, quase nenhum acesso às plataformas, a gente precisa entender que esse ensino remoto ele não se deu, ele não aconteceu. E validar e estender ele não resolve o problema. A gente não tem internet para todos. Os nossos alunos não têm acesso, não têm dados, não têm computador, não têm espaço nas suas casas. Estão trabalhando, estão tentando sobreviver. Então, esse ensino remoto ele não se deu. E a gente precisa sentar e discutir isso. Entender como nós vamos construir 2021. E que 2021 não virou dia 31 de dezembro e acabou a pandemia. A gente precisa conversar, precisa ser coletivo, precisa ser junto.
sociedade civil, secretaria, sindicatos, conselho, alerge. Precisamos juntos, sem hierarquias, porque todos nós queremos voltar, mas queremos voltar de forma segura, para nós, professores, profissionais da educação e para nossos alunos. Nós nunca trabalhamos tanto quanto estamos trabalhando remotamente. A ideia de que o professor ele não está trabalhando, ou que o professor ele é professor porque ele não deu para outra coisa, não é verdade. Então vamos ser ouvidos, vamos participar, vamos debater como será possível essa volta. Então eu convido a todos, a Secretaria Estadual de Educação, a Assembleia Legislativa na Comissão de Educação, eu convido ao Conselho Estadual, aos fóruns, às associações, ao Fórum Estadual de Educação, para que sentamos e possamos discutir conjuntamente isso. Então, a partir disso, de todo esse panorama, eu venho agradecer a todos por estarem acompanhando o Fórum EJA Responde e dizer para vocês que diante de tantos desafios que vivemos hoje, o Fórum EJA Responde passará a ser mensal. Uma vez por mês faremos um Fórum EJA Responde e continuaremos com as nossas lives ou rodas de conversa na terceira segunda-feira do mês. Agradecendo sempre a participação de todos e lembrando a vocês das nossas redes sociais, nosso Facebook, o nosso portal e aqui o próprio YouTube. Fórum EJA é luta, Fórum EJA é resistência. Obrigada.